Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí então à nossa primeira aula de filosofia aqui pelo nosso EAD improvisado e com um assunto aí que eu acho bastante interessante e me dói um pouquinho de saber que a gente não vai poder trabalhar ele em sala de aula. Gostaria muito da participação de vocês nesse assunto, mas enfim, né? Vamos seguindo o nosso barco aí. E o assunto é moral, liberdade e responsabilidade. Eu espero aí que vocês já tenham dado uma lidinha no material que eu coloquei junto com esse vídeo aqui no sistema e que vocês tenham o livro aí à mão, tá? O livro a gente vai usar depois. Mas basicamente o texto começa assim, né? O ser humano, através da sua consciência moral, ele julga, avalia e atribui valor ao seu mundo, né? Essa consciência moral a gente já viu antes, que é aquela ideia de que o ser humano atribui valor a tudo que ele faz e a todo momento ele está julgando, a todo momento nós olhamos o mundo ao nosso redor e nós atribuímos um valor a essas coisas. Tá? E esse valor não é um valor financeiro, mas é mais ou menos um valor de bom, ruim, de melhor, de pior. É um valor que ajuda, né? Aqui, como diz o segundo ponto, ele nos ajuda a escolher e a construir o nosso caminho. Ao atribuir valor às coisas que estão ao nosso redor, por exemplo, se eu tenho que tomar uma decisão, tipo assistir a esta videoaula, olha só, e prestar atenção nela, eu estou atribuindo um valor. Eu estou dizendo, olha, isso é importante, é interessante e eu vou fazer isso. Então você atribui um valor positivo a esta videoaula, por exemplo. Certo? Então, ao atribuir valor a tudo aquilo que está ao nosso redor, nós escolhemos e construímos, principalmente, o nosso caminho. Tá? Se o ser humano, então, toma suas decisões sem ser coagido, por exemplo, sem a influência de alguém que lhe ameace a sua vida ou de alguém próximo, então ele está tomando as suas decisões em liberdade. Certo? Se não tem ninguém ameaçando nada a respeito de você, você não é obrigado a tomar decisões. Ok? Então você está tomando a decisão, qualquer que seja, em total liberdade. Logo, se em liberdade tomamos as nossas decisões, nós nos tornamos eternamente responsáveis pelas suas consequências, sejam elas boas, sejam elas ruins. Então toda decisão que eu tomar, ela vai gerar uma consequência e nós não podemos não tomar decisões. A todo momento nós tomamos decisões. O próprio ato de não tomar uma decisão, de não escolher algo, é uma tomada de decisão também. Né? Se você, vamos dizer assim, deixa eu ver aqui um exemplo. O exemplo político, suponho que seja interessante. Você tem lá dois partidos, A e B, certo? Você tem dois partidos aqui, o partido A e o partido B, e você decide assim, olha, eu não quero escolher entre nenhum dos dois, porque eu acho que os dois são ruins, por exemplo, certo? Isso já é uma escolha, já é uma decisão. A própria neutralidade, o ato de não tomar uma decisão, é uma decisão. Você está escolhendo não escolher. Pelo menos não entre essas duas opções, né? Não entre o A e o B, certo? Então, a todo momento nós tomamos decisões, a todo momento. E se nós tomamos essas decisões em liberdade, e aí depois a gente vai entrar nesse conceito de liberdade, mas se nós tomamos essas decisões em liberdade, nós somos eternamente responsáveis pelas suas consequências, boas ou ruins. Além disso, dentro da filosofia, a ideia de liberdade então ela é dividida em três eixos que nós vamos ver a partir de agora. E o primeiro deles, ele dá ênfase ao chamado determinismo. Segundo essa corrente na filosofia, a liberdade ela não existe, não há liberdade. Os comportamentos humanos eles seriam determinados pela natureza, como necessidades e os instintos, e pelas leis, as normas e os costumes. Assim, as ações humanas seriam determinadas por fatores naturais e sociais. Aqui, a liberdade é uma ilusão. Isso é bem autoexplicativo. Basicamente, ele está dizendo assim, tudo aquilo que você faz não é decidido por você. Você é meio que obrigado a fazer isso, seja pelas leis, seja pela natureza, certo? Eu como porque tenho fome. Quer dizer, a natureza está te obrigando a comer, ou está te obrigando a tomar água, ou está te obrigando a dormir. Você é obrigado a fazer coisas, você é determinado a fazer essas coisas aí.
Tá? Você não tem escolha. Nesse meio aqui não há escolha. Nessa ênfase no determinismo, a liberdade, como dito aqui, ela não existe. E alguns dos principais pensadores dessa corrente são Helvétius, Holbach e Hobbes. O 3H aí, né? Deixa eu só mudar aqui. Que eu tinha um erro em português aqui. Enfim, aí então nessa linha, na ênfase no determinismo, todas as nossas ações como seres humanos, elas são determinadas por fatores sociais, as leis, os costumes, enfim, e por fatores naturais, tá? O instinto e os impulsos. O amor, por exemplo, que faz com que as pessoas realizem atos que não realizariam em comportamentos normais. Nós somos determinados por esses fatores aí. A segunda corrente, que é a ênfase na liberdade, ela é exatamente o contrário. Aqui o ser humano ele é sempre livre. Ou nas palavras do principal pensador dessa corrente, o Sartre, o Jean-Paul Sartre, o ser humano ele é condenado a ser livre. Essa corrente ela admite que existem fatores externos, sociais e internos, impulsos e instintos que influenciam o ser humano. Mas apesar dessas influências, o ser humano é quem faz as escolhas por suas ações, independente das influências. Olha só, professor, mas eu estava pensando aqui, você acabou de falar que o ser humano é sempre livre. Certo? Essa corrente diz aí que o ser humano é sempre livre. Mas, só ajeitar aqui a câmera. Você diz aí que o ser humano é sempre livre, certo? Mas se eu quiser, sei lá, sair hoje à noite e a minha mãe não deixou, meu responsável aqui ele não deixou, então quer dizer que eu não sou livre, né? Afinal ele está me proibindo. Olha só, meu caro aluno, amigo imaginário aí, uma ótima pergunta, certo? Uma ótima colocação. Se alguém te proíbe de fazer alguma coisa, teoricamente então você não é livre, certo? Mas aí o Sartre vai dizer o seguinte: é você quem escolhe obedecer, certo? Nós temos lá o nosso conjunto de leis, está lá na Constituição Brasileira, que vocês podem pesquisar aí na internet, por exemplo, e ela determina um monte de coisas. Mas a escolha, segundo Sartre, de obedecer esse conjunto de leis é sua, certo? Nada te impede de quebrar as leis, nada te impede. Pelo menos não moralmente, certo? Pelo menos não nesse sentido da liberdade. Claro que se você cometer, né, se você quebrar alguma regra, ou no exemplo que eu dei ali, se você quebrar a determinação de um responsável seu, vai haver uma consequência, vai haver uma punição. Mas ainda assim a escolha de obedecer essa determinação, de obedecer essa regra, de obedecer esse mandamento, é totalmente sua, certo? Então a consequência, a punição, por exemplo, no exemplo que eu dei, ela é sua, certo? Você escolheu obedecer ou não. A obediência pode levar a dois extremos, né? Ela pode levar a um algo bom ou a um algo ruim. No caso que eu usei, ela pode evitar uma punição, o que podemos considerar como um algo bom. A obediência também pode levar a um algo ruim. Eu lembro de uma entrevista que foi realizada com o coleguinha que soltou a bomba atômica lá na Hiroshima ou Nagasaki, não sei. Ele era o piloto do avião, de um dos aviões que soltou a bomba atômica lá na cidade, certo? E aí pediram para ele, como é que você se sente quanto a isso? Você se sente culpado pelo que você realizou? E ele fala, não, eu estava apenas seguindo ordens. Eu estava só obedecendo, um cara do exército aqui, eu obedeci os meus superiores, como dizem que eu devo fazer, né? Se não obedecer é traição. Existem punições para isso. Mas então é só um exemplo aqui para dizer, né, que a ideia de obediência ela pode dar uma consequência positiva e uma consequência negativa. Mas escolher obedecer cabe apenas a nós, seres humanos. Então não há determinismo. Mas professor, se eu não comer eu vou morrer. Bom, é uma escolha sua. Certo? Se eu não tomar água eu vou morrer. Mas é uma escolha sua. E a maneira como você faz isso, os horários que você faz isso também são escolhas suas. É nesse sentido que o filósofo Sartre aí, ele vai dizer que nós somos 100% livres, condenados a ser livres. E ele vai dizer, nesse livrinho aqui,
tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. É ruim, né, que parece virada aí. Mas o nome do livro é O Existencialismo é um Humanismo. É uma palestra do Sartre e tem na biblioteca da escola. Se algum dia a gente voltar para lá, né? Tá, tem lá. Eu também tenho. Se algum dia a gente voltar para a escola e a gente ter aula, eu posso emprestar para alguém, ok? Ele é muito bom e ele explica essa ideia aí da liberdade do Sartre. E aí ele vai dizer assim: o problema da liberdade é que essa responsabilidade ela gera uma angústia no ser humano, porque tudo aquilo que a gente decide para nós é responsabilidade nossa. Tudo aquilo que nós somos como seres humanos, vocês aí olhem para dentro de vocês, vejam aquilo que vocês estão vestindo, por exemplo, aquilo que vocês pensam, a maneira como vocês pensam, a maneira como vocês tratam as outras pessoas, a maneira como vocês não tratam, aquilo que vocês fazem, aquilo que vocês deixam de fazer, segundo Sartre, é escolha totalmente de vocês. E isso gera uma angústia. Eu me sinto, eu sou responsável por tudo aquilo que acontece. Eu não tenho como colocar a culpa em ninguém, porque eu sou o responsável por aquilo que acontece. Mesmo no caso da obediência, eu não tenho como colocar a culpa em outra pessoa, porque sou eu que escolho obedecer. E guardem esse exemplo que eu usei, porque ele vai entrar agora novamente. No próximo assunto, no caso, tá? Então, aqui, na ênfase na liberdade, o ser humano ele é 100% livre, total e incondicionalmente livre para tomar as decisões que quiser, da maneira que quiser, tá? E, consequentemente, como a gente viu acima ali, ele é responsável por todas as consequências geradas pela sua ação. Você decidiu não fazer nada e isso levou a algo ruim, você é responsável por isso. Você decidiu não fazer nada e isso levou a algo bom, você é responsável por isso. Então ele pode ser positivo ou pode ser também negativo, certo? Caramba, cansa mais fazer uma videoaula de 15 minutos do que dar uma aula inteira de 45. Paradoxo. Dialética entre liberdade e determinismo, então, o último desses 3 eixos, e diz o seguinte: aqui o ser humano ele é determinado e livre ao mesmo tempo. Nenhum e nem o outro são absolutos. Segundo essa linha de pensamento, o ser humano também é determinado pelos 2 fatores citados antes, o social e o natural. E aí entre os naturais, aqui eu fui um pouquinho mais específico, nós podemos citar a fome, a sede, o sono, enfim, outros fatores naturais aí que meio que obrigam a gente a realizar algumas coisas. E entre os fatores sociais nós podemos citar o trabalho, a cultura, a moral e etc. Então esses são os determinismos, são aquilo que determina o nosso comportamento, os fatores naturais e sociais. O ser humano, porém, ele é livre para tomar as suas decisões no meio em que vive. Eu escolho no que eu vou trabalhar, por exemplo, certo? Eu escolho o que eu vou vestir, na questão da cultura. Eu posso escolher o que é certo e o que é errado, na ideia da moral. E além disso, e aqui é o ponto principal, tá? Que diferencia essa corrente de pensamento das outras 2 anteriores. Além disso, ele pode aumentar a sua liberdade quanto mais consciência tem sobre os fatores determinantes da sua vida. Assim, o ser humano é mais livre quanto mais compreende os seus determinismos. O ser humano, quanto mais você conhece, quanto mais conhecimento você tem, mais livre você é. Quanto mais você sabe, mais você pode agir na sociedade. Quanto mais você conhece como a sociedade funciona, mais você pode agir para mudar essa sociedade. Tá? E aí, agora, querendo aí que vocês peguem o livro, vocês, aqui, na página que eu citei lá, a página 343, não dá para ler, eu não sei porque eu estou mostrando. Na página 343, tem textos que expressam essas 3 linhas de pensamento, e aí a primeira sobre o determinismo, eu acho que é a mais simples de entender, A liberdade, ela não existe, e aí tem um texto ali do Helvétius explicando isso, Porque aqui o que me pareceu bastante contraditório, mas ele coloca inclusive que o nosso comportamento ele é determinado pelas leis, certo? Então se uma sociedade é corrupta, é porque as leis tornam a sociedade corrupta. O que me fez pensar, beleza, mas e quem cria essas leis? Não são os seres humanos? E se são os seres humanos, então não quer dizer que eles escolhem as leis que eles estão criando, logo eles escolhem viver em uma sociedade corrupta? E se eles têm a oportunidade de mudar essas leis, como ocorre numa democracia, por exemplo, eles não mudam por quê? Então me fez pensar que é bem contraditória essa ideia do determinismo baseado nas leis.
A ideia natural me parece mais fácil de aceitar, né? Se a gente come, a gente tá com fome, a gente come. E a gente não tem como controlar basicamente isso, né? A gente sente fome, a gente sente sede. Enfim, mas aí tem o textinho do Helvétius aí, vocês podem dar uma lidinha. E aí ele vai falar que as leis, então, também elas contribuem para um comportamento ruim das pessoas. Aí o segundo, e entrando nessa aqui, ó, a relação entre a liberdade e o determinismo. Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Excluindo o fato de que estamos aqui em uma situação nova, diferente de dar aula, mas vocês passaram aí 11 anos, 11, 12? 12 anos, né? Vocês estão no 12º ano dentro da escola, né? Agora no 3º ano, seria o 12º ano de vocês dentro da escola, num sistema que já existia antes de vocês existirem, certo? Então vocês foram incluídos nesse sistema. Aqueles que trabalham também foram incluídos nesse sistema de trabalho que já existe antes do nascimento de vocês. Então vocês foram incluídos, vocês têm esses comportamentos determinados, o fato de vocês estudarem na escola, até a maneira como vocês sentam, os uniformes também, né? Quando eu estudava também já tinha esses uniformes, eles não eram exatamente da maneira como eles são agora, né? Mas, enfim, peraí. Mas vocês foram incluídos, então vocês têm o passado, ele determina um tanto daquilo que vocês são. Por isso que aquela ideia do conhecimento, ela aumenta a sua liberdade. Mesmo conhecer o passado, conhecer de que maneira as coisas chegaram a ser como elas são, elas aumentam a liberdade de vocês porque aumenta a maneira como vocês podem lidar com essa sociedade. Entender que esses comportamentos, os dois exemplos que eu usei, como o trabalho e a educação, eles foram construídos ao longo do tempo por seres humanos, então por seres humanos eles podem ser mudados. Se vocês entenderem isso, vocês podem ajudar, vocês podem contribuir para a mudança. Não quer dizer que a mudança vai ser positiva, né? Pode ser uma mudança negativa, mas enfim, toda decisão, né, gera uma consequência, positiva ou negativa. Mas enfim, entender a sua sociedade, entender a sociedade onde você está inserido e como ela chegou a ser a maneira como ela é hoje, aumentar o seu conhecimento sobre a sociedade e sobre você mesmo, aumenta a sua liberdade no mundo, tá? Mas aí isso tem um probleminha, porque quanto mais liberdade você tem, maior vai ser a sua angústia, porque também vai aumentar a sua responsabilidade. Tem uma frase que diz, né, que a ignorância é uma bênção. Você não saber as coisas, isso é uma coisa boa, porque daí você não precisa se preocupar com elas. Mas isso é um problema também, né? Porque é um egoísmo, me parece. Opinião minha. Esse trecho aqui é de uma opinião minha. Me parece que isso é de um egoísmo enorme. Você dizer que a ignorância ela é positiva, certo? Que a ignorância ela é uma bênção. Porque se você não sabe, você não precisa se preocupar. É tipo você olhar para o mundo, para o que está acontecendo hoje no mundo e pensar assim, não, tá tudo certo, eu não tenho nada a ver com isso. Você está nesse mundo. Não fazer nada também é uma decisão. Se você escolhe o caminho da inércia, e aí segundo Maquiavel, eu não vou pegar, tem um livro dele aí, eu não vou pegar. Mas segundo Maquiavel, a inércia, os círculos do inferno, o mais profundo dos círculos do inferno, segundo Maquiavel, é para aqueles que decidiram não fazer nada, para aqueles que decidiram pela neutralidade em tempos de crise. Enfim, pode ser uma desculpa, a ignorância pode ser uma desculpa, mas é uma desculpa extremamente egoísta. Olha para o mundo e o que está acontecendo aí, olha para a família de vocês, olha para a vida de vocês e me diz que tá tudo tá perfeito. Eu prefiro não saber dos problemas da humanidade para não ter que me preocupar com eles. Enfim, fecha aqui a minha opinião, agora, não é mais minha opinião, seguindo aqui no material proposto. Então, quanto mais conhecimento você tem, maior é a sua liberdade, certo? Conhecer o passado, conhecer o presente, conhecer a sociedade, conhecer você mesmo, aumenta a sua liberdade nesse mundo, certo? Aumenta o número de escolhas que você pode fazer para construir o seu caminho. Aquilo que eu falei lá no comecinho desse vídeo, tá? O vídeo está ficando um pouco mais comprido do que eu gostaria, mas eu espero que vocês tenham paciência, tá? Eu tenho mais uma coisinha só para falar, que é ainda ali na página 343,
Então, se vocês puderem pegar os livros de vocês aí de novo, que é sobre liberdade. E é uma citação, mais uma vez, desse livro do Sartre aqui. E aí diz o seguinte: Dostoiévski, o russo, escritor russo, escreveu: se Deus não existisse, tudo seria permitido. Aí se situa o ponto de partida do existencialismo, uma corrente da filosofia. Com efeito, tudo é permitido se Deus não existe. Fica o homem, por conseguinte, abandonado, já que não encontra em si, nem fora de si, uma possibilidade que se apegue. Antes de mais nada, não há desculpas para ele. Se com efeito a existência precede a essência, não será nunca possível referir uma explicação a uma natureza humana dada e imutável. Por outras palavras, não há determinismo. O homem é livre. O homem é liberdade. Se por outro lado Deus não existe, não encontramos diante de nós valores ou imposições que nos legitimem o comportamento. Assim não temos nem atrás de nós, nem diante de nós, no domínio luminoso dos valores, justificações ou desculpas. Estamos sós e sem desculpas. É o que traduzirei dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si próprio. E, no entanto, livre, porque uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quanto fizer. Vou parar aqui e vou dar uma explicadinha. Então, primeiro que a ideia existencialista, a ideia da filosofia existencialista da liberdade, ela é bastante ateia, certo? Como deu para perceber, né? E isso por quê? Porque, teoricamente, muitos dos conjuntos de leis, inclusive, que nós temos hoje, eles são baseados naqueles valores que foram passados por Deus, certo? Então, Deus entrou em contato com os seres humanos, lá na época ainda dos 10 mandamentos, e entregou uma base de valores do que é certo e o que é errado. Logo, não foram os seres humanos que decidiram o que é certo e o que é errado, mas foi Deus, na sua divina sabedoria, que entregou isso para nós. Porém, se nós desconsiderarmos a existência de Deus, quer dizer, tudo aquilo que nós temos como conjunto de leis, tudo aquilo como nós temos como certo e errado, são construções humanas. E como construções humanas, elas mudam ao longo do tempo, certo? Então ela começa com esse pressuposto do ateísmo. Estamos sós e sem desculpas, ou seja, nós, seres humanos, como humanidade, como espécie, nós determinamos e somos obrigados, basicamente, a determinar aquilo que é certo e que é errado. Não tem nenhum ente superior que decidiu por nós, antes da nossa existência, o que é certo e o que é errado. Nós, a partir do momento que começamos a existir, certo? Vocês aí, a partir do momento que vocês nasceram, vocês começam a decidir aquilo que é certo e o que é errado. Na ideia da dialética, vocês herdam do passado valores que foram passados para vocês, por professores, por responsáveis, né? Primeiro pelos responsáveis de vocês, né? Geralmente o pai e a mãe, ou outros familiares, eles vão passar para vocês o que é certo e o que é errado. Depois na escola vão passar para vocês o que é certo e o que é errado. Porém, quanto mais conhecimento vocês têm sobre isso, mais livres vocês vão sendo e mais esses conceitos de certo e errado, ao invés de ser coisas herdadas, eles passam a ser coisas construídas por vocês. Ao invés de ser aquilo que o professor Leonardo acha que é certo e que é errado e que ele passou para vocês, é o que você aí, que está me ouvindo, me vendo, acha que é certo ou errado. Enfim. E aí ele segue lá, né? O ser humano, o homem, ele está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si próprio, ou seja, ele não escolhe nascer. Mas no momento que a gente já nasceu, é isso, a vida é nossa. A nossa vida, ela é nossa para fazer o que nós bem entendermos dela. O existencialista não crê na força da paixão. Não pensará nunca que uma bela paixão é uma torrente devastadora que conduz fatalmente o homem a certos atos e que, por conseguinte, a tal paixão é uma desculpa. Pensa assim que o homem é responsável por essa sua paixão. Então ele escolhe se apaixonar. Segundo o existencialismo, ele escolhe se apaixonar e as ações que ele toma enquanto ele é apaixonado, ele está apaixonado, são ações conscientes. Ele sabe o que está fazendo. A paixão seria uma desculpa para você fazer cagada, por exemplo. Para você ouvir aí, assistir a livro da Marília Mendonça e mandar mensagem que não deveria mandar. O existencialista não pensará também que o homem pode encontrar auxílio num sinal dado sobre a terra e que o há de orientar, porque pensa que o homem decifra ele mesmo esse sinal como lhe aprouver. Mas é um sinal divino. O coronavírus agora, por exemplo, né?
Eu ouvi várias interpretações que, mas isso está na Bíblia, olha as pragas que estão chegando. Mas é o ser humano, segundo essa corrente de pensamento, do existencialismo aqui, essa aqui, tá? Segundo essa corrente de pensamento, é o ser humano que decide que aquilo é um sinal divino. Que o coronavírus, por exemplo, ele é um sinal divino. Ou que ele não é, certo? Ou que qualquer coisa que acontece na nossa existência é um sinal divino ou não é, certo? Então não há um sinal divino, segundo o existencialismo, porque é uma filosofia ateia. Não há um sinal divino. Nós é que decidimos o que é e o que não é sinal divino. E nós interpretamos esses sinais da maneira que a gente quiser. Né? Eu vejo um poste aí apagando, um poste de luz apagando, quando eu passo embaixo pensei, eita, é o demônio. Ou eu posso pensar, é um problema no poste, certo? Na energia elétrica. Né? É uma decisão nossa, a interpretação que a gente faz desses sinais. E aí, por último, pensa, portanto, que o homem, sem qualquer apoio e sem qualquer auxílio, está condenado a inventar o homem. A nossa espécie inventa-se a si mesmo. E a nossa missão aí é mudá-la, certo? Aquilo que está aí, aquilo que é certo hoje, amanhã pode ser errado. Aquilo que é errado hoje, amanhã pode estar certo. Mas essas decisões, elas são 100% dos nossos seres humanos, tá? Beleza, rapaziada? Desculpa aí, esse vídeo ficou muito mais longo do que eu esperava, passou uns 10 minutos do que eu gostaria. Eu não gostaria que eles passassem de 15 minutinhos, mas como eu falei, esse é um assunto que é muito legal pra mim, a ideia da liberdade dentro da filosofia. Eu gosto muito e penso muito a respeito disso, e por isso que eu fico bastante triste de eu estar fazendo essa aula aqui, nesse monólogo, eu falando com vocês, porque essa é a maneira como eu interpretei esses textos, tá? E eu tô passando isso pra vocês, isso é meio triste, eu gostaria de ouvir as interpretações de vocês para ver a maneira como vocês pensam essa ideia de liberdade, que é um campo que abre para bastante discussão. E eu acho que a gente podia ter muito mais a aprender se tivesse aí a participação de vocês em sala de aula. Infelizmente não temos, a gente se vira da maneira que podemos, tá? Mas sintam-se sempre livres aí para comentar, para acrescentar ou para fazer perguntas, tanto aqui no vídeo ou no próprio Gmail. Eu prefiro, como eu falei no vídeo anterior, que vocês façam aqui no vídeo do YouTube, porque daí todo mundo pode ver. Mas sintam-se livres para fazer aí da maneira que vocês acharem melhor. É isso. Obrigado. Fiquem de boa, fiquem tranquilos. Um abraço para vocês e até a próxima.